Olá, vamos tentar de novo, ver se a gente consegue agora conversar com o Danilo Pereló para fazer mais uma live orgânica, dessa vez falando sobre o processo de curadoria. Opa, mudei a câmera aqui. Cadê? Ah, mudei de novo. Danilo, cadê você? A Bela já entrou, falta só você para a gente começar a bater esse papo. O Danilo entrou aqui. Opa, cadê ele? E aí, deixa eu tentar me posicionar aqui de um jeito que... Boa! Tinha tentado entrar aqui antes, não foi? Pois é, acho que alguém não queria que a gente falasse. Se fosse o Bolsonaro, não sei. Né? Como Tudo se a gente representasse risco para Cara, alguém. mas a gente representa o pior risco para ele, que é cultura, né? Por menor que É, seja, somos importantes. exatamente, é assim que a gente vai fazendo nossa parte, né? Isso aí, cara. Dessa vez, eu não queria te chamar para cantar, não queria te chamar para, mas queria conversar com você sobre como é interagir com obras de outras pessoas, também na mesma fase que você, também independentes, também tentando criar alguma coisa autoral, mas que estão aí começando, de alguma forma começando. Como é que é esse processo de olhar para o cenário independente e tentar ver novas pessoas fazendo arte? Cara, eu no ano passado, quando eu estava lançando meu EP, meu primeiro single e tudo mais, eu entrei muito nesse pensamento de que uma das vertentes assim da minha característica como artista independente tinha que ser agregar, juntar não só pessoas como você do audiovisual, mas outros artistas, e a gente se apoiar e às vezes até trocar, porque a artista independente muitas vezes não tem grana para pagar um profissional para fazer uma coisa, ele mesmo que faz. Então, assim, eu entrei muito nessa onda que eu já era assim também, já tinha esse espírito de fazer, de juntar a galera e de crescer junto, principalmente. Porque eu acho que é o nosso caminho, né? Os gêneros musicais que os artistas se unem, né, para crescer, para fazer uma música junto, ou para fazer show junto, organizar eventos e tudo mais, são os gêneros que mais têm sucesso, porque é o público de um que conhece o outro. Então, assim, para mim isso é muito natural e é um objetivo. Eu coloquei isso como parte do meu objetivo como artista independente, né? De estar cada vez mais em grupo de artistas, estar cada vez mais trocando, cada vez mais se curtindo, se ouvindo e se convidando para projetos como a Casa Orgânica, né? Tá, mas aí quando você tá nessa função de não só aparecer, mas também ajudar a aparecer, muda alguma coisa nas tuas chavinhas assim de trabalho? Assim? Cara, quem é a pessoa? Porque a gente tem um trabalho na curadoria que não é do zero, né? A gente propõe alguns desafios para vocês, curadores, de escolher quem é que vai estar aqui. A gente é uma plataforma ainda pequena, mas que tem um Uhum. propósito muito firme. E como é que é esse processo de você sair do lugar de artista criador para o lugar de artista seletor de criações? Sim. Eu curto muito, né? Tipo, ver os amigos e outros artistas e conhecer, né? Acho que é um pouco da veia jornalística também, né? Mas, assim, eu acho, o que eu mais curto, assim, é ouvir, procurar e tentar encaixar não só dentro do episódio, como, no, por exemplo, o Subverso, né? Do episódio que a gente lançou agora. Quando eu lembrei deles, eu falei, cara, é muito legal a gente ter o Subverso, porque vai ser uma coisa diferente do que a gente está tendo nos outros episódios, né? Então, esse trabalho de pesquisa e de pensar na temporada de uma forma mais ampla. E aí, depois, dentro do episódio, né? Eu falei primeiro com a Nayana, que é diretora do Subverso,
E aí a gente começou a pensar, e eu com a Nayana e eu com a Nina antes, pensando artistas que poderiam se encaixar com eles. E aí, por exemplo, vieram alguns nomes que da MPB, né, que é a minha praia, que eu pensei, cara, não sei se vai encaixar, porque até entraram aí, ó, o Grupo Subverso, estão falando de vocês. É aquela questão, eu sei que eles trabalham muito bem ritmos e gêneros brasileiros, né, como o baião, como o coco que eles trouxeram. Então, nesse momento, por exemplo, eu pensei, cara, tem que ser algum artista que tenha músicas nessa linha, porque aí para tirar o melhor que eles, o mais legal que eles têm para trazer. E aí a gente chegou conversando a Catarina, que é do próprio grupo, e que também caía nessa linha desse momento do programa de ser pessoas que já tinham alguma afinidade musical, né, que já tinham algum trabalho juntos. Então ela encaixou perfeitamente. E então acho que é um pouco disso da gente pensar para fora, pensar o programa e pensar o espectador, né? O cara que viu semana passada um voz e violão, vê agora uma percussão corporal com coro, e aí no próximo uma outra coisa diferente, né? E encaixar e dar certo, porque também a gente não pode, a gente é também chato se a gente chama alguém, dois artistas não ficam tão legais, e aí, né? A gente tem que ter o menos possível de problema aí, né? Tem que dar certo, o artista tem que juntar, então a gente tem que pensar com cuidado e com carinho esses dois artistas que se encaixam pro episódio, né? Também. Processo de você sair de um lugar, de você estar fazendo a sua arte e você ainda iniciando na carreira ter que pensar algo além, assim. Então, de uma certa forma, é uma responsabilidade maior para você que está ainda começando artisticamente, em termos de carreira, em termos de tempo de estrada, ter que ter um trabalho de tipo, caramba, agora eu preciso olhar para o outro, que não eu. E esse processo de curadoria, não pensar só o que é do seu gosto, mas pensar do que talvez seja num gosto mais amplo que atenda a esse propósito desse projeto. Exatamente, né? A gente pensar primeiro no espectador, né? Não basta eu pensar, tipo, o grupo que eu acho legal, que eu quero criar contato, ou o artista que eu quero conversar, né? A gente tem que pensar no espectador primeiro. E aí, muitas vezes, é igual como no jornalismo, né? A gente pensa primeiro no leitor e às vezes, né? Quantas vezes eu já, né? A gente toma um outro caminho que não seria o que a gente iria tomar, porque a gente sabe que o leitor vai preferir aquilo, né? É um pouco de você pensar, você cuidar dessa vaidade, dessa, né? É difícil isso, você pensar, se colocar em segundo plano e porque tanto o jornalista quanto o artista costuma ter um ego, né, grande, né, inflado, costuma ser vaidoso, costuma querer, né, quer sua matéria na capa, quer a sua música mais tocada, né? Então é um exercício de você pensar o primeiro espectador mesmo. Mas o quanto dessa tua formação, e você, no caso, não até a Mariana também o Nelson não, mas assim, o quanto essa tua formação anterior acadêmica como jornalista te fortalece nesse processo de curadoria musical? É, eu acho que bastante, total, né? Eu, eu fui, na maior parte da minha carreira como repórter, eu fui repórter de cultura. E a maior parte do tempo foi no Jornal Extra, que é um jornal popular. E que eu me achei lá, e assim, muita matéria que eu fazia era de sertanejo universitário, de gêneros que não são os meus. Não é o gênero que eu não gosto, não é isso exatamente, né? Porque em todos os gêneros tem músicas que eu gosto e artistas que eu gosto. Mas eu fazia muito de matérias de gêneros musicais populares, que não é o que eu ouço normalmente no dia a dia. Né? Eu ouço às vezes numa festa. Então, isso trouxe muito
muito esse olhar, assim, para mim, de pensar, cara, o que que o fã desse artista aqui, que não sou eu, né? Eu não sou o público que vai ler essa matéria, vai querer saber desse artista, né? E às vezes, assim, né, artistas muito populares, às vezes você consegue 10 minutos de entrevista, sabe? Você desenrola com o assessor ali, tenta, pô, consegue ligar para ele ali em 15 minutos. Então tem que fazer as perguntas nos 15 minutos que ele tem e ficar uma matéria interessante não para mim só, né? Também para mim, mas principalmente para o fã dele, que, que é outro, né? Então, assim, eu ter trabalhado num jornal popular, no Caderno de Cultura, me ajudou muito a pensar na cabeça de outros fãs de outros artistas. Então, eu acho que isso é primordial para qualquer curador, porque hoje eu estou fazendo esse trabalho de curadoria da Casa Orgânica, mas amanhã eu posso estar fazendo de um outro programa, com outro perfil, e eu vou ter que me adequar, né? Então, pensar a parte do músico tem que ser assim, técnica, né? O Subversos combina com a música da Catarina, ou tipo, a minha música no episódio que eu toquei tem muito a ver com o Dani. Então, assim, o trabalho do músico é esse técnico, né? Mas o trabalho do curador tem que ser esse olhar amplo. E para mim foi total essa experiência de jornalística interfere, né? E enriquece o trabalho de curadoria. Mas como é que é para você, Danilo, essa história de... porque eu sinto isso em você, isso é uma coisa muito forte, assim. Quando a gente propõe uma coisa para você nesse projeto específico, de que você quer trazer algo novo. Então, quando você foi tocar com o Dani, que era alguém que você já conhecia, que a gente já conhecia, que era um episódio ainda mais conforto, digamos assim, porque a gente estava bem no início, episódio 3, ainda assim você fala, não, então vamos tocar cada um de costas para o outro. Pá. Aí no episódio seguinte você trouxe um trombone. Aí nesse agora você botou 7 pessoas para tocar ao mesmo tempo. Eu tenho medo do que você vai fazer com a gente. Então essa coisa de pensar um pouco fora da caixa, o quanto isso é por pensar fora da caixa, o quanto isso é de experimentar versatilidades suas ou até não suas, né? De quem está em torno de você. Eu gosto muito de fazer isso, de brincar com isso, né? Eu acho que eu até falei com você quando a gente começou a Casa Orgânica, eu tive um projeto que eu fiz aqui no Instagram, há uns 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos, chamava Uma Canção por Dia. E quando eu comecei esse episódio, e o episódio era isso mesmo, eu fazia um vídeo de 1 minuto, tocando uma música cover, todo dia mesmo, né? De segunda a segunda. E aí, quando eu comecei, eu pensei, falei, cara, quando eu começo, o nome do projeto é esse, assim, quando eu começar, eu vou ter que me comprometer mesmo a fazer todo dia. E aí eu comecei, assim, ligando a câmera e tocando, como eu faço já normalmente. E aí só o fato de eu ter que fazer todo dia, eu comecei a querer experimentar umas coisas diferentes. Então eu comecei a tocar vários instrumentos e editar na tela. E aí depois eu comecei a gravar, não do celular, mas de uma outra câmera. E depois comecei a gravar na minha placa de som e tratar o áudio. E aí depois eu comecei a convidar amigos para fazer junto, para participar comigo. E aí aí começaram a pedir música. E eu falei, pô, que maneiro, porque aí eu começo a postar a música que alguém pediu, e aí que outras pessoas que estão vendo alguém pedindo começam a pedir também. Então eu encerrei o trabalho com vários pedidos ainda, que eu acabei não conseguindo fazer, né? E eu acho que isso tem um pouco na minha veia, assim, eu me amarro nisso, assim, de pensar uma ideia diferente, uma combinação diferente às vezes não é nem de artista, porque muitas vezes fazia eu comigo mesmo, mas assim, de visual, de texto, ou de instrumento, né? Às vezes eu fazia abrindo voz, às vezes eu fazia instrumental, violão e guitarra, às vezes fazia um que eu tocava o carrom, uma coisa que eu faço que é de tocar um carrom
com uma panderola no pé, fazer uma percussão com o pé e tocar o violão. Então, já juntava isso num vídeo e botava um outro instrumento no outro. Então, assim... E aí eu comecei a fazer isso em bar depois, né? Ano passado, quando eu estava tocando em bar, eu fazia isso. Fazia a percussão, tocava o violão e cantava. E aí, acho que é um pouco da minha veia, assim, também, querer experimentar essas coisas e vendo que dá, porque às vezes dá errado, né? E aí a gente tem que ter essa paciência ou de se aprimorar para dar certo, ou então de partir para outra ideia, né? Tá, mas o quanto que dessa experimentação, ou desse teu olhar para a experimentação, por exemplo, a gente propôs várias dinâmicas diferentes ao longo da Casa Orgânica. A Casa Orgânica é construída por outras temporadas. A gente provavelmente vai seguir isso também, de propor coisas diferentes. O que te chama atenção? Porque, assim, você nessa hora tem muitas aspas, tá? Poder muito grande, assim, tipo, de orientar o que vai entrar, porque essa é a função que a gente dá para os curadores, o que vai entrar no nosso repertório. Então, assim, o que te chama atenção para você lembrar de alguma coisa que você viu lá no passado, que você acabou de ver, e que, tipo, isso aqui vale para entrar dentro dessa proposta? Tem algum tipo de característica musical, ou de performance, ou de empatia, que te chama atenção para falar assim, cara, isso aqui cabe nesse projeto? Isso é muito louco, né? Porque a gente está falando de colocar você numa posição externa em relação ao que você é como artista. Enquanto isso talvez esteja separado em planos diferentes. Porque não necessariamente o que te chama atenção como curador é o que você quer fazer como artista, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu comecei a levantar os nomes para pensar, eu abri meu Instagram e fui vendo nos stories mesmo. Porque muitas vezes tem gente que você fica, caraca, como é que eu não pensei de fulano? E aí fui lembrando e fui anotando, né? O caso do Subverso, né? Como eu já sigo eles vinham postando os vídeos assim, eu falei, caraca, isso vai dar uma coisa maneira. E aí então cada pessoa que a gente vê, a gente tem vários critérios, né? Às vezes você pensa se a pessoa tem música autoral primeiro, né? Se a pessoa costuma gravar de casa, porque também tem isso, né? A gente chamar alguém que não faz esse tipo de trabalho, poder enfim, ter algum problema em relação a isso. O Subverso, por exemplo, eu vi que eles estavam postando vídeos individuais, né? Tocando e cantando em casa. E aí, enfim, tem o tamanho comercial, né, do artista, porque tem às vezes artistas muito que já estão na estrada há um tempo, então já tem alguma base grande de seguidores. Por um lado, isso pode ser interessante, mas por outro lado, ele pode ser mais competitivo em relação a isso, né? Ter uma agenda mais cheia. Então, assim, tem vários critérios que a gente vai que eu pelo menos, né, vou pensando para trazer o artista. E, assim, eu gosto muito de trabalhar junto. Então, é jogar no grupo, é trocar ideia com a Nina, a produtora, né? A gente trocou muita ideia nesse último episódio. Enfim, trocou com a Gil, né? A gente está fazendo o episódio 11 agora, acho que ela está aí. E aí ela tá falando, não, você é curador, não sei o que. Eu falei, não, mas eu quero opinião, vamos botar aqui, vamos conversar. E, aliás, é um episódio que promete muito também. Vai vir coisa bem legal aí. Então, eu acho que é isso, são vários critérios, né? Mas na hora você olha para o artista, para a imagem que você tem dele, isso também é uma coisa que me faz pensar muito na imagem que eu passo para os outros como artista, né? Tem uns que você pensa, tipo, porra, esse cara não tem erro, é botar que vai arrebentar. Mas eu acho que é um pouco disso, né? Os critérios técnicos e não só musicais, mas critérios técnicos de gravação ou outros critérios às vezes mercadológicos, né? Enfim, outras coisas que a gente vai pensando e a gente calcula na cabeça, pensa, não, essa pessoa é boa, essa pessoa vai valer a pena. Enfim, não sei se eu te respondi. Desculpa, mas assim, o que tem diferente em termos de processo para você
nessa posição que a gente te colocou de curador, nesse episódio que está no ar nessa semana, você que trouxe para a gente a proposta do encontro. Nesse episódio 11 que você está falando que você está empolgado também, a gente te propôs uma parada. Olha, a gente quer juntar essa galera, talvez com essa galera, e a gente deu autonomia de tipo, Danilo, se isso não funcionar, fala que não funciona. Mas aí não foi uma ideia do princípio sua, foi assim, como você vai orientar esse encontro que a gente está propondo? Tem diferença nesse processo para você e como é que você lida com isso? Tem diferença, porque não é o caso de você só juntar dois artistas bons que tenham a ver, mas o que eles vão fazer, porque eles podem gravar várias coisas diferentes. Então, por exemplo, no caso do João Bragança, né, que veio com trombone, a gente tem que... já é uma coisa... ele já sugeriu, mas era uma coisa que a gente já poderia sugerir da curadoria. Faz um trombone aí que vai ficar maneiro. Né? Toda a bagagem que a gente já conhece de cada artista ou que a gente vai estudar para conhecer. Né? No caso desse episódio 11, eu estou estudando, estou vendo, para conhecer o artista e saber o que a gente vai pedir. Porque o João poderia não fazer o trombone tranquilamente, ele toca e canta, sabe? Mas ali a gente iria estar perdendo um potencial muito maneiro de um artista que tem um instrumento de sopro, que ainda não tinha tido no programa. Né? Então, tem isso, mesmo que não sejam artistas que a gente não, que eu não indiquei, né? Você tentar entender como é cada um e como que combina. Né? No caso, tipo, desse, por exemplo, a gente tem o Juca, que é parceiro também, né? E que, manda muito em produção, em beats eletrônicos. E tem uma coisa... Eu estava até ouvindo antes da gente entrar, estava ouvindo o EP que ele lançou hoje ou ontem. Muito maneiro, inclusive, né? O primeiro EP dele. É o Juca Guilherme. O Juca Guilherme. Isso. Então, assim, é a gente pensar e tentar... eu acho que ele tem uma coisa muito comercial, no sentido de que são músicas que pegam, sabe? A voz, a melodia fica. Então, eu acho que para esse episódio, por exemplo, eu queria muito que fosse uma música dele. Porque... primeiro porque ele está lançando, né? Tem que ser bom para os dois lados, né? Qualquer parceria não tem que ser só bom para a gente, mas certamente vai ser bom para ele, porque ele vai trabalhar o lançamento dele no programa, né? E porque são músicas muito interessantes no sentido de que a pessoa vai ouvir e vai querer voltar para ouvir de novo, entendeu? Então, eu acho que o principal é isso. Sendo artistas que eu indiquei ou não, você saber tirar o melhor de cada um e conversando com eles. Porque às vezes você pode chegar e falar pro João, bota o trombone. Ele fala, não, cara, não quero tocar o trombone por causa disso, aquilo. Sei lá, né? Tem que ter esse jogo de cintura com eles para eles fazerem coisas que eles estão a fim de fazer e que sejam melhor pro programa, né? Que fique legal no programa. Então é uma outra etapa do processo, né? Você consegue, nesse processo todo de atuar como curador e você ter uma carreira própria lidando, o quanto essas duas camadas estão se relacionando, assim? O quanto o Danilo curador é o Danilo músico? Ou o quanto ele se permite ser diferente? Uhum. Eu acho que o processo de curadoria faz a gente conhecer muita coisa, né? Conhecer muita gente, ou então conhecer mais a fundo o trabalho de artistas que a gente já conhece. E, a gente tem muita ideia em cima disso, né? Porque tudo é referência. Então, você ouvir um artista que fez uma parada maneira, ou que fez um lançamento maneiro, e aí, sempre é aquela sementinha que fica na sua cabeça. Se eu fizer uma coisa parecida com isso, ou se, às vezes uma coisa dá ideia a outra, e a gente, né, vai... E aí, eu acho que é a coisa mais rica, assim, desses dois lados, né, de curador e músico. Ou então uma coisa que eu fiz, que eu acho que tem muito a ver com algum artista da curadoria, eu sugiro. Falei, cara, já pensou em fazer essa música? Vamos fazer assim e tal? Uma coisa que eu já fiz que já deu certo.
Eu acho que é isso. A gente tem que se olhar e tem que se ajudar. Tem que se propor ideia, tem que... esse lance de crescer junto, que eu falei, né? Teve uma época que eu estava dando no Instagram uma dica toda semana de artista. E eu acho que isso é primordial, porque muitas vezes a gente não vê o nosso momento de parar de ouvir um álbum, conhecer um artista novo, pesquisar. Eu adoro abrir um vinho, abrir assim, o Instagram não, o Spotify, o YouTube e ficar pesquisando. E isso, no fundo, para a gente é trabalho, porque a gente precisa estar ligado em quem tá aí, entendeu? Tanto na cena independente quanto na cena não independente. A gente tem que saber quem que tá aí e como estão lançando os trabalhos, né? Quais timbres estão usando, quais ritmos estão funcionando, qual público está atingindo, né? A gente, como artista independente, a gente tem que ter... Eu assisti uma videoaula uma vez que explicava a estrutura de uma gravadora antes da internet, né? E aí tinham 11 departamentos. E aí, cada vez que o cara falava de um departamento, eu pensava, não, isso aí eu preciso saber fazer, eu preciso... Chega no final, você vê, cara, eu tenho que fazer os 11 departamentos. Eu tenho que ser um pouquinho de cada coisa. E aí, a gente vai trocando ideia, né? E curadoria faz os artistas se aproximarem, né? Não só o que está fazendo a curadoria, mas como os artistas de cada programa. E aí, para mim, assim, é isso. A gente se apoia todo dia. Tá, para fechar, Dan, talvez seja um pouco pretensiosa a minha pergunta, mas tem, em algum sentido, o que o Danilo Pereló, artista, antes da Casa Orgânica, e o Danilo Pereló, depois da Casa Orgânica, talvez tenha evoluído no processo de curadoria? Você participou, você fez 2 episódios, mas no processo de ter contato com outros artistas, o que talvez isso soou para você, como artista? Nossa, é difícil mesmo, hein? Você pode responder nada, se você quiser. Tipo, não funcionou porra nenhuma. Não, funcionou bastante. E eu acho que é muito isso, entendeu? Eu fiquei com vontade, eu acho que eu evoluí, talvez, é de eu olhar um pouco mais para esse contato de uma forma diferente. Eu fiquei com mais vontade de... Porque em cada episódio, né, a gente naturalmente faz um grupo de WhatsApp e fica trocando ideia por uma semana ou mais. Eu fiquei com mais vontade de participar mais desses grupos, entendeu? Seja como curador ou como artista. Então, e de propor coisas, de convidar, né? De convidar artistas para fazer coisas e tal. Eu acho que mexeu um pouco na minha cabeça em relação a isso. De estar convidando mais gente para participar de um programa que eu tô participando, tô fazendo, e de outras coisas também, sabe? Então, você participar desses grupos, tá trocando ideia. Ontem, por exemplo, eu fiz uma reunião com a Gil, né, nossa outra produtora, e com os artistas desse episódio 11, e a gente fez uma reunião por Zoom, e cada um se apresentou, sabe? E, pô, isso é muito maneiro, porque a gente não tinha feito isso ainda no episódio. Pô, por que não fazer mais, entendeu? Por que não fazer mais uma reunião de Zoom para tocar, assim, além da saideira? Tipo, pô, faço com os amigos aqui. Eu e o Nelson, por exemplo, eu tava falando com ele esses dias, falei, cara, vamos fazendo umas lives assim, deixar aberto pra galera entrar, sabe? Como a gente faz e convidar. E aí começa a convidar e eu acho que eu evoluí nesse sentido de querer fazer mais parte desses grupos e querer estar fazendo mais coisas assim. Mais curadoria, mais encontros virtuais, mais troca de ideia, mais apresentação, mais... Enfim, era um caminho que eu já vinha tendo e que a Casa Orgânica me fez reafirmar, assim, consolidou isso na minha cabeça. Maravilhoso, maravilhoso. Então, para quem quiser, a gente faz um pouco desse processo aberto, para quem quiser participar, que é exatamente na Saideira Casa Orgânica, todo domingo, às 5 da tarde. É uma transmissão pelo Zoom, tem o link aí nos nossos perfis, se você entrar no link do
do próprio Instagram, tem do perfil, tem o link direto para a sala do Zoom. A gente transmite pelo YouTube para quem só quiser assistir e não participar. O Danilo está sempre lá, o Nelson também, a Mari também, que é outra curadora musical, os produtores, os artistas da semana. Então, quem puder participar é legal, porque é uma troca de ideia, mesmo para quem não faz música. E aí eu tô nessa posição, assim, eu não faço música, não tenho o menor talento musical. Talvez o meu talento seja só bater palma. E acho que é importante isso também, a gente que consome, entender como é que se faz música, como é que se faz arte. Acho que é por aí, né? Sim, sim. Cara, e bater palma também tem que ser... É uma coisa... Não é tão simples, porque a gente tem que saber para que bater palma. Eu lembro, conversando muito sobre crítica musical ou crítica de cinema, né? Crítica jornalística, né? Assim, há muita polêmica em cima disso em relação ao papel do crítico, né? E eu acho que o crítico de um filme, por exemplo, ele tem que falar assim do legal do filme, entendeu? Claro que ele pode falar mal em algum momento, né? De alguma coisa que ele não gostou e embasar aquilo. Mas ele tem que mostrar para quem está lendo, pô, se você for assistir esse filme esse fim de semana, o que você vai ver de legal, né? O que tem de bacana, né? E eu acho que bater palma, às vezes é isso, a gente bate palma pro que a gente viu de bacana, é um exercício da gente olhar para o artista e ver o que ele tem de legal, que tem tudo a ver com a curadoria também, né? Então, bater palma é muito importante também. Batamos palma, batamos palma. Pra qualquer arte que venha por aí. Obrigado, Dan. Obrigado pela Isso parceria. aí. Valeu, Bruno. Eu que agradeço. Saideira amanhã. Sim, então eu estarei lá, sem falta. Obrigado. Beijo. Até amanhã. Beijo.